Joyce, tudo bem? Olá, tudo bem? Que honra te receber aqui. Nossa, a honra é minha de estar participando desse momento especial, nesse grupo Mulheres que Somam, e quero somar também na vida, né, de quem estiver nos assistindo hoje e vai assistir depois também, né? Você já soma, com certeza. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo super bem, e você? Ótimo. Também. O pessoal está ouvindo a gente aí direitinho? Dá um ok para gente. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa super, super especial para falar para a gente um assunto super legal, assim. Quando eu vi o tema, quando ela me mandou o tema, eu falei, uau, nem eu sabia. Que Vamos, delícia. vamos Joyce compartilhar, né? é Damer. Damer, Joyce Damer. 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 Então, você é advogada? Eu sou advogada licenciada no Brasil, né, por Aham. São Paulo. E eu estou em processo também para, né, para receber a minha licença aqui nos Estados Unidos. Eu já fiz parte do processo, fiz a prova. Inclusive, daqui uns dias sai o resultado, E vai né? Vai Estamos. ser positivo, Ai, com se Deus quiser. certeza. Se Nós Deus precisamos de quiser. você aqui com a gente. Eu sou uma que Ah, preciso. eu não vejo a hora de poder somar na vida das pessoas também nessa parte, né? Atuando como advogada aqui nos Estados Unidos. Eu sei Delícia. que é, é um, é um divisor de águas, né? Na minha vida e também na vida das pessoas que eu posso contribuir, né? Porque Sim. falar português, entender o juridiquês, né? Entender leis de dois países, isso é bastante importante, isso é muito importante, Com né? certeza, com certeza. E conta para mim, então, como estudar nos Estados Unidos, visto de estudante, diferença de troca e aplicação consular. Me conta, porque eu fiquei super interessada, né? Eu cheguei aqui tem 5 meses, eu já fiz o pedido de extensão de visto, que é necessária, né? Mas eu quero me manter. Me falaram que não é legal, é regular. Regular. Isso. Regular aqui nos Estados Unidos. Então, já pode Ah, então começar eu já aí posso somar com em você, viu? consultoria grátis. Conta Ah, para mim, como é que funciona tudo, toda essa parte aí? Quais são as maiores dúvidas, Joyce, que as pessoas têm pelo que você lida aí no dia a dia? é sobre a maior dúvida é quando a pessoa ela vem para os Estados Unidos, né? Então ela aplica no Brasil ou no país que ela está residindo por um visto. Então o visto ou visa, né, como a gente usa falar aqui nos Estados Unidos, é aquela estampa que tem no passaporte. Quando você vai lá no consulado americano, passa pela entrevista e eles põem a estampa no passaporte. Isso é o Uhum. visto e para acessar os Estados Unidos, para entrar nos Estados Unidos, todas as pessoas precisam de um visto, né? Então, esse visto vai ser de acordo com aquilo que ela deseja fazer aqui. Então, existe mais de 108 tipos de vistos, né? E nós, Uau! nós categorizamos, nós não, né? A imigração categoriza como vistos de imigrante e de não imigrante. Hum. Eu quero deixar aqui o fato de eu não ser advogada nos Estados Unidos ainda. Isso não é uma consulta jurídica, isso não são Uhum. aconselhamentos jurídicos, isso é Sim, informação que está sim. disponível no site da Ok. imigração. Né? Então, assim, todas as pessoas têm acesso a essa informação, isso tem caráter informativo, tá? Ok. Sempre deve consultar um advogado para analisar seu caso. Cada caso Então, é um caso, cada né? Igual caso é um caso. terapia. Eu falo a mesma Exato. coisa. Cada caso é um caso. Isso, cada caso é um caso. Às vezes a situação que aconteceu foi favorável para uma pessoa, não se aplica a outra, né? Então, sempre é ideal buscar, né, um especialista da área para atender aquilo que precisa. Mas voltando, né, para acessar os Estados Unidos, a gente tem é necessário aplicar para um visto e esse visto você deve seguir aquilo que você solicitou. Então a pessoa ela aplicou para o visto de turismo, né? Uhum. Ela entrou aqui e vai fazer turismo. Antes de 90 dias
que ela acessou os Estados Unidos, ela não pode trocar de ideia e quer fazer outra coisa. Então, assim, eu entrei aqui e agora eu quero estudar nos Estados Unidos. Eu quero casar, eu quero... Não pode. Ela precisa esperar pelo menos 90 dias para poder trocar de ideia, né? Porque senão caracteriza uma fraude. Você usou um meio para acessar os Estados Unidos e você já mudou de ideia, encontrou o amor da sua vida e quer casar. Antes de 90 dias, isso é considerado uma fraude, porque você deveria ter solicitado visto apropriado para aquela situação. Tá? Então, passou-se o tempo, a pessoa está nos Estados Unidos. Eu vou explicar a diferença de visto e status, ok? Então, ela tem no passaporte o visto dela, ela acessou os Estados Unidos e ela está aqui dentro como turista. Como o turista, ele tem a categoria no passaporte B2. Algumas pessoas, na aplicação do visto, ela pede o B1 e B2, que eu super indico todo mundo que está aplicando para vistos, solicitar B1, B2, não vai pagar nada diferente, mas o B1 é quando a pessoa ela tem a intenção de fazer alguma... deixa eu ver, me fugiu a palavra, mas assim, se ela precisa de um tratamento médico, ela pode estar acessando com essa categoria. Se ela vem participar de um evento, de uma conferência, ou a empresa dela, né? Às vezes a pessoa trabalha numa multinacional, ela vem aqui para uma conferência, para um treinamento, ela pode acessar com um B1. Ou é uma pessoa assim, que tem um negócio no Brasil e ela quer vir aqui fazer compras, fazer contato, network, ela pode acessar como B1. Né? Então, é importante essas categorias B1, B2, mas se ela tem somente B2, também ela pode fazer participar desses eventos, né? Não está fazendo nada que vai infringir o visto que ela tem. Então, você tem o visto no passaporte. O visto é o que está no passaporte, você chega nos Estados Unidos, você é recebido por um oficial, que ele às vezes te faz algumas perguntas, às vezes ele não faz. Todo mundo fica naquela ansiedade. Você faz as digitais, faz foto, e ele, Welcome America, você pode entrar, né? É um alívio quando ele fala um negócio desse, eu vou te falar, viu? Principalmente ele não faz muitas perguntas, né? Porque até quem fala inglês fica sempre um pouquinho, né, nervoso nesse momento, né? Então, a pessoa entrou nos Estados Unidos, ok? Quando ela está aqui dentro, ela tem um status, né? Então, se ela acessou e falou que vinha fazer turismo, ela está com status de turismo. O status de turismo, ele é um status de não imigrante. Então, você está dizendo que você não tem a intenção de morar aqui, residir aqui, ficar aqui, né? Esse status não te dá direito de trabalhar. Toda pessoa que está em solo americano, ela só pode trabalhar se ela tem uma licença do governo para trabalhar, né? Então, ela precisa de um documento próprio para isso, né? Então, ela está aqui como turista. Aí passou alguns meses, né? Geralmente, os Estados Unidos, ele dá uma estadia de 6 meses e a pessoa sempre pode procurar essa informação, é só dar um Google e colocar I-94. O IFIN 94 é um formulário que a gente fala I-94, e esse formulário, a pessoa vai colocar ali os dados dela, né? O número do passaporte, o nome dela completo, a data de nascimento e o país de origem. E esse formulário ele vai mostrar, né, o dia que ela entrou e até quando ela tem a permissão de estar aqui. Aí, por acaso, como você fez, né? Você entrou aqui, gostou, nossa, eu quero conhecer mais, quero viajar mais, é interessante, né, para a sua cultura, desenvolvimento da língua, né, fazer conexões. Você resolveu pedir uma extensão do seu visto. Então, você pode fazer um processo aqui dentro. Esse processo você pode fazer sozinho, ou você pode usar, né, um escritório de advogados, ou
solicitar, né, alguém que faça traduções para você, te auxilie, né, no preenchimento. Ele é um procedimento administrativo. Uhum. Você vai reunir uma série de provas, por que você está solicitando essa extensão, se você tem meios financeiros, né, para se manter durante esse período, provas de que você realmente está fazendo aquilo que você disse que estaria fazendo, que é turismo e tal. E também você pode fazer, que se chama statement letter, que é uma carta, né, falando os motivos por que você quer estender por mais um período, né? Então, isso vai ser apreciado pela imigração e eles, geralmente, quando você reúne todas as provas, é aprovada a tua estadia por mais 6 meses, né? Ninguém tem, assim, uma informação, né, muito plausível sobre isso, mas é possível você solicitar e fazer essa extensão, né, desde que você tenha provas, por até 3 vezes, né? Então, eu sempre falo para a pessoa, você tem que pensar qual é a tua intenção, né, o que você está fazendo aqui, se isso pode influenciar em alguma coisa no futuro, porque você recebeu um visto para geralmente 10 anos, né? Aí você vem e fica e pede para ficar mais tempo. Toda ação que você faz, ela pode gerar perguntas e você tem que ter respostas que não vão, né, contra aquilo que você está se propondo. Eu falo bastante, eu gosto do que eu falo. Não sei se você quer fazer uma pergunta, eu posso ir falando. Você é muito transparente, muito clara, tá muito claro. Olha só, eu estou escrevendo um livro, né? Na realidade, minha intenção de ficar, eu tenho projetos, enfim, expansão do meu trabalho, expansão do meu negócio, né? E eu estou escrevendo um livro e eu vim para cá, é a 5ª vez, e todas as vezes eu informei isso na imigração, que eu estava vindo para escrever o livro. Esse também é um suporte, né? Essa é uma informação que vai sendo validada nesse pedido de extensão aí do visto, não é isso? Informar para eles que eu ainda não terminei de escrever o livro, que eu estou seguindo, que eu estou visitando os lugares e tal. É uma forma de mostrar que eu não estou burlando nenhuma lei, que eu não estou... Não é isso? Sempre a gente precisa ter o cuidado, né, com aquilo que a gente vai informar, porque às vezes essa questão de tradução e interpretação, ela pode ser algo favorável ou não. Então, às vezes, a forma que você vai informar sobre isso, ela pode caracterizar que você está em solo americano trabalhando, né? Okay. Então, sempre é interessante, né, ter a opinião de um especialista e conversar, né, para que possa te orientar da melhor forma, como colocar isso numa linguagem que não vai trazer um prejuízo. Porque, às vezes, a forma que eu vou falar, eu estou fazendo isso por lazer, eu sou uma escritora, então eu vou né, viajando, me inspirando, né? E não é propriamente um trabalho. Mas a gente sempre tem que... É importante sempre ter a opinião de um especialista na hora que está fazendo, para que a linguagem ela fique adequada e não traga um prejuízo, né? Muito legal esse seu esclarecimento, Joyce, porque a gente esquece, né, que a forma de falar vai fazer toda a diferença num movimento desse, né? Sim. Muitas pessoas perdem com isso, né? Perdem pela linguagem, né? Exato. Eu não me apresentei, né? Você fez uma introdução. Eu sou advogada no Brasil, licenciada, né? Eu também sou formada em letras, eu sou professora de português, com especialização também em linguística. Então, eu sou uma pessoa bastante preocupada com as palavras. Pessoa perfeita, então, gente. A pessoa perfeita. Eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para essa live. Veja bem, olha só. Linguística, advogada, ou seja, estamos em boas mãos. É muito importante a gente saber como que funciona, né? As agências, né, principalmente aqui, e entender essa questão de cultura, de língua, a linguagem, né?
Às vezes a gente usa as pessoas se desentendem por palavras, né? Verdade. Então, as palavras, elas têm peso, né? Elas têm Verdade. peso, elas têm intenção, e a gente tem que saber usá-las. Voltando, né? Então, você estendeu o seu visto, você está aguardando, né, a resposta. Mas vamos supor que você, nessas suas buscas, ou alguma pessoa, ela entendeu que ela precisa aprimorar o inglês dela, ou ela precisa desenvolver, né, o inglês. Ela pode estar solicitando uma troca de status. Só um minutinho, acho que eu estou emocionada. Agora começa o frio, eu fico principalmente bastante congestionado aqui. Eu também. Aí nós temos a solicitação de troca de status. O que é essa troca de status? Você vai procurar um instituto de ensino, ou uma faculdade, ou uma universidade, você vai aplicar para um programa de ensino, né? Então, você vai ter uma série de requisitos que você deve apresentar, inclusive uma prova financeira, que essa prova financeira ela pode variar de $12.000 a $20, $25.000, dependendo do programa que você vai fazer, quanto tempo você vai fazer. Essa prova financeira ela pode ser própria, então a pessoa que está aplicando, se ela tem esses recursos, né, ela vai apresentar extratos bancários provando, né, ou ela também pode apresentar um sponsor. O sponsor, acho que traduzindo seria como que a gente fala no Brasil? Fiador? Um fiador, né? Fiador. Então, o pai, a mãe, a tia, todo mundo tem uma tia rica, né? Bom, a minha fugiu para algum lugar, não sei onde que ela está. Uma prima, um amigo, né? Um comadre, compadre. Aí a gente pede alguns documentos dessa pessoa, ela vai assinar como fiador, né? Vai apresentar esses documentos são apresentados, ela não precisa pagar, né? Ela não precisa ter esse dinheiro e pagar alguma coisa. É uma prova de que ela tem meios financeiros de se manter estudando nos Estados Unidos, porque nós temos uma questão, né? Quando você está no visto de estudante, você pode solicitar para trabalhar aqui, dependendo do curso que você está fazendo, dependendo do programa que você está fazendo, né? Então, a pessoa ela pode aplicar na escola que ela estuda ou na universidade, e se tiver uma vaga, eles vão dar todos os passos, você aplica, recebe autorização de trabalho e você trabalha no campus ou na escola. Que fantástico! Então, assim, as pessoas falam, estudante não pode trabalhar. Ele pode trabalhar no local que ele estuda. Então, isso fantástico. É algo bem interessante. Gente, essa é uma informação que vale milhões. Vale milhões. Eu nunca imaginei isso. Olha que legal. Não é algo muito simples, né? Porque dependendo do local que você está estudando, não tem essa quantidade de vagas para atender todos os estudantes. Mas sim, é possível sim. Ok. Deixa eu só olhar aqui. Ateliê Bela Brilhos e Laços. Que incrível. Que informação top. A Claudinha está falando. Dica de milhões. Teve uma pessoa que falou, Januse aqui, que a gente falou fiador, ela falou patrocinador, isso mesmo. Patrocinador. Fica melhor, fica mais bonita essa palavra, eu gostei mais. É que assim, ao pé da letra, sponsor é patrocinador. Ok. Mas é aquilo que eu falo da linguagem, né? A linguagem que a gente vai entender no Brasil, que a gente não fala assim, o patrocinador é quem paga. Entendi. Ele vai ser patrocinador do meu time, ou ele vai me patrocinar os meus estudos, a pessoa vai pagar. A Januse é amiga minha. Então é isso. Mas no caso, o fiador, ele vai assinar falando assim, se a Joyce não pagar, eu me responsabilizo e vou pagar. Entendi. Ótimo. Nossa, fantástico isso. São informações que eu nem imaginava.
O pessoal acha que é muito difícil às vezes, né? São detalhes, né, Joyce? Mas não é essa coisa de outro mundo, não, né? Não, não é assim, não é algo de outro mundo, não. Eu acho assim, é difícil quando a gente não tem a informação. Uhum, E assim, não sei onde você mora propriamente, mas eu estou mais próximo da comunidade brasileira, né? uhum, Então, a gente ouve todos os tipos de histórias. E eu verdade. sempre costumo falar assim, quem falou a história, né? É alguém que estudou? A pessoa, ela estudou, ela conhece? Ótimo. Ou ela está falando algo, né? Uma experiência dela, ou um caso que ela ouviu, né? Então, assim, eu sou muito ao pé da letra, não é à toa que eu fiz Perfeito. letra, Mas a sua mas profissão, inclusive, exige isso, né? exige, É exige. importante. Quanto mais detalhes você tiver, mais detalhista você for, melhor. No seu caso, é isso Exato. mesmo. Porque você vai cercando todas as Uhum, possibilidades com a informação correta, né? E lembrando que cada caso é um caso, né? Geralmente os casos, né? Saindo um pouquinho dessa área para estudar, mas alguns outros tipos de casos na parte de imigração, existe um poder discricionário, que quer dizer o quê? Quando aquele oficial ele vai decidir um caso, ele tem um poder que ele pode dizer sim ou não, uhum, né? Então, assim, às vezes está escrito X, mas o fato dele ter esse poder, ele uhum, pode decidir Y. Então, às vezes as pessoas falam, aconteceu tal coisa com fulano. E é possível que sim, né? Mas sempre um especialista, né? Ele vai seguir aquilo que está previsto na lei e vai buscar, né? Tudo que está disponível para atender. entendi. Eu vou falar uma questão que as pessoas me perguntam bastante. Então, Uhum, elas entraram aqui e elas trocaram para estudante. Tá? Elas falam assim: eu não posso mais sair dos Estados Unidos. Então, eu vou falar assim: sempre você vai poder sair dos Estados Unidos, principalmente se você não é um cidadão americano, né? uhum, Todas as pessoas, elas sempre vão poder retornar. Mas a gente gosta de lembrar que quando você faz uma troca de status, você tem um status aqui dentro. Se você sair, né, dos Estados Unidos, você está encerrando esse status e para uhum. voltar, você tem um visto no seu passaporte que é turismo. Então Ok. tá diferente do que você trocou. Então o que acontece? Às vezes a pessoa ela resolve sair. Aí ela pode fazer uma solicitação na embaixada americana e aplicar, né, para ter o visto de estudante e retornar. Já ouvi Ok. histórias que as pessoas, eu consegui sair, voltei, estava assim, tem várias histórias, mas, Uhum, né, seguindo aquilo ao pé da letra, se você tem um visto, você trocou, você vai ter um status. Eu estava no status turista, eu troquei, agora estou no status estudante. Sempre vou poder sair, mas para retornar, eu não tenho um visto equivalente ao status que eu mudei. Enquanto eu uhum, estiver aqui dentro, estudando numa escola credenciada pela imigração, cumprindo as regras daquele visto, que, né, você tem que ter 80% de presença, geralmente os programas são 18 horas semanais, tem uma série de requisitos para você cumprir, você está ok, eles continuam atualizando o seu visto, o seu status, né? A gente fala uhum, vulgarmente visto, uhum. mas eles continuam atualizando enquanto você tem um programa Ok, para cumprir. ok. Aí, se eu saio e volto para o Brasil, e eu quiser voltar para cá, eu volto com o visto de turista normal. Você voltaria com visto de turista, Uhum. ok? Ou você tem a opção de fazer uma solicitação para o visto de estudante. Ok. O que a gente gosta de lembrar é o seguinte, né? Dependendo do tempo que você está estudando o programa aqui e vai fazer uma solicitação, né? Eles consideram que até um ano já é um tempo suficiente para você aprender o inglês. Então, a pessoa está fazendo só o curso de inglês e resolveu sair. Aí ela vai lá no Brasil, na Embaixada Americana, e fala: eu quero aplicar para estudante, voltar estudando inglês.
eles não, né, não veem isso com bons olhos. Eles falam, mas o tempo já foi suficiente. Então, às vezes, ela aplica para um programa, sempre assim, né, subindo, né? Ela fez o inglês, que a gente chama ESL, que é English Second Language, então o inglês como uma segunda língua. Ela aplicou, ela fez o inglês, depois do inglês ela pode aplicar para um college, que é uma coisa bem interessante isso, que foi o que eu fiz. Eu vim para os Estados Unidos com o visto de estudante. Eu tinha o visto de turista, visitei algumas vezes aqui, e depois a gente decidiu vir estudar inglês. O que eu fiz a aplicação do visto, né? Na embaixada americana, comprovei tudo que eles solicitaram, eles me deram um visto para estudar inglês aqui, geralmente eles dão por 4 anos. Tá. Eu fiz a parte de inglês aqui. Quando eu terminei inglês, eu estudava já num college, eu apliquei para uma faculdade. Então, eu apliquei para um curso que se chama Paralegal Studies, que é um paralegal, que seria como o bacharel de direito no Brasil, que trabalha nos escritórios auxiliando um advogado. Eu apliquei para esse curso. E depois que você conclui um curso universitário aqui, você pode aplicar para como se fosse um trainee, né? Então, você recebe a autorização de trabalho e você pode ir trabalhar nas empresas americanas dentro daquela área que você se formou. Nesse período, é possível que você consiga uma proposta de trabalho que esse empregador ele pode aplicar um visto de trabalho. E esse visto de trabalho, dependendo da categoria que utilizar, ele pode levar ao green card. E daí o green card também é um visto, tá? Sim. Ele é um visto de residência permanente nos Estados Unidos. Então, esse é uma outra possibilidade, né, que a pessoa tem. Que fantástico isso, ou seja, é um processo, né? É um processo que demora algum tempo, mas é um processo possível e que vai se desenrolando, não é essa coisa. Eu achava que era assim, Joyce, ou você faz isso ou você faz aquilo, ou você faz desse jeito ou você faz desse outro jeito, sabe? Dentro dessas histórias mesmo Sim, que você está falando, que a gente escuta, não tem essas possibilidades que você está mostrando, né? Tem muitas possibilidades, tem muitas formas legais, e é porque é processo, as pessoas normalmente têm preguiça do processo. Eu vou falar, as pessoas me incluindo, nós, seres humanos, temos muita preguiça de processos, que né? bom! Eu fico feliz que as pessoas não gostam de processos. Porque é a sua área, neste momento elas lembram de mim, né? Uhum. Lógico que eu falo brincando, né? Mas, na realidade, eu comecei a entrar nesta área por conta dessa carência que a gente via, sabe? De alguém que está disposto a informar, buscar a informação correta, sabe? Realmente com a intenção de trazer informação, de colocar as pessoas numa situação legal, né? Sim. Então, assim, não visando algo só o meu interesse, né? Sim, mas eu sim. visando o interesse daquela pessoa que necessita daquela informação. Então, assim, pelo fato de eu já ter uma familiaridade com essas questões jurídicas, muitas pessoas vinham até mim e falavam, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Então, assim, eu fui aprendendo, fui estudar e me especializar. Eu leio muito, eu busco muita informação. Então, quando eu falo assim, você tem um problema? Me fala qual é o problema. Se eu não sei, eu vou buscar a resposta, eu vou buscar alguém que saiba resolver. Isso Eu faz toda gosto de a resolver. diferença. Isso faz toda a diferença, né, Joyce? Na sua área especificamente, é super importante essa disponibilidade, essa disposição, essa forma de lidar. Isso é muito legal. E assim, olha, eu estou muito honrada de estar falando com você, de estar trazendo todas essas informações, porque eu não imaginava. A pessoa que não imaginava. Falei, bom, visto
E aí tem, né? Às vezes as pessoas acham que as leis aqui são muito mais rígidas, muito mais pesadas, mas são leis, né? E se você faz dentro do processo, dentro dessa ordem que você está trazendo e que está colocando, e eu acredito que tem outras ordens que a gente pode, né, fazer de uma forma legal, de uma forma saudável, vamos dizer assim, dentro do que é processo, é possível. Uma das coisas que eu gostaria que ficasse muito claro nessa live é assim, nada é 880, né? A gente tem aí outras possibilidades, cada caso é um caso, e a gente precisa buscar, se a gente quer de verdade, a forma que cabe para a gente, né? Às vezes não tem o dinheiro todo que está falando, então qual seria a possibilidade para uma pessoa que quer ficar, que já entrou com visto de estudante, mas que não tem 12 mil dólares na mão? Exato. Né? E nem uma tia rica, como o meu caso. Mas às vezes ela pode, porque assim, 12 mil dólares, dependendo da escola, né? Uhum. Ela vai comprovar para ter uma autorização por 1 ano. Mas se ela tem metade, ela vai receber uma autorização para 6 meses. E daí, quando chegar naquele período, ela vai fazer novamente, porque você tem que ir renovando sempre, né? Entendi. Provando essa condição financeira, né? Entendi. Por que é interessante a pessoa saber os porquês, né? Os Estados Unidos, nenhum país quer sustentar alguém, né? Eu costumo falar assim, os governos, eles não produzem, eles não fabricam dinheiro, né? Uhum. Então, o dinheiro, ele vem, né, da economia, da produtividade, né, de cada país. É gerado, né? Ele é gerado dessa forma. Então, assim, o que ele precisa, né? O que os Estados Unidos, qual a finalidade dele? Você está falando que você quer estudar aqui, você está falando que quer fazer turismo aqui, ok, mas você precisa comprovar que você não vai me dar um ônus. Uhum. Né? Eu não vou ser responsável financeiramente por você. Então, assim, prove que você tem meios de se manter financeiramente, ou você ou alguém. Então, Entendi. assim, ainda existe essa possibilidade de não somente a pessoa, mas alguém, né, como a minha amiga falou, o patrocinador, ele ser, né, eu não tenho como comprovar, mas eu tenho alguém que pode me ajudar e essa pessoa, ela vai provar que sim, que toda despesa, ela vai ser responsável. Então, assim, existem meios, né? Eu sempre falo, busca informação, quem sabe ler inglês, a informação ela está disponível. Né? Hoje, quem sabe usar o Google, você tem tudo ao seu alcance, né? Uhum. O problema é que muitas pessoas elas entram aqui, elas encontram pessoas que fizeram um caminho totalmente diferente e essas pessoas é que instruem. Aí, quando essas pessoas que chegaram recentemente, elas vão buscar alguma solução, elas já fizeram algumas coisas que atrapalham isso. Elas já criaram algumas dificuldades que fogem daquilo que eu falei lá no início. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Você falou que era turismo, mas você fez algumas coisas que ferem esse propósito. Você já descumpriu com um acordo, né? Um acordo feito lá na hora que você fez o seu visto, né? Exato. Então, se você descumpriu, você precisa se posicionar de uma outra forma. Por que você está descumprindo aquilo? As coisas mudam e eu acho que as pessoas entendem, compreendem que as coisas mudam também, né? Mas você precisa provar e isso dá um trabalho aí adicional e precisa de uma linguagem adequada, precisa de um posicionamento, um reposicionamento, né? Nesse caso específico, né? Sim, sim. É importante assim, né? As pessoas terem informação, elas saberem o que elas querem e para onde elas vão, né? Porque como tem um velho filósofo, né? Lá do filme da Alice das Maravilhas,
É o coelho. É o coelho. Que ele fala, é o gato, né? É o Ele gato. fala assim, para quem não sabe onde vai, qualquer Qualquer lugar. caminho serve, É, né? Então, qualquer exatamente. lugar serve. As pessoas, elas precisam saber o que elas querem e até onde elas querem, né? Aonde que elas querem chegar. A gente fala que os goals, né? Quais são teus objetivos, né? Você aplicar e conseguir um visto americano é algo assim, é um privilégio para algumas pessoas, Com tanto que a certeza. lei ela fala, é um benefício, é um privilégio, Com não é? certeza. A gente no nosso é, orna, or, eu esqueci a palavra. Na nossa lei brasileira, a gente não Uhum. fala muito sobre benefício, assim, fala benefício, mas não fala muito em privilégio, né? A gente não entende. E aqui, assim, eles falam isso como um privilégio. Você ter algumas coisas no sentido de que eu estou deixando você fazer isso, mas eu posso Sim, tirar. Então, sim. você tem que seguir algumas questões, né? Regras básicas, né? Regras. Eu não sei se a palavra seria essa privilégio no sentido geral em português, mas assim, você pode aplicar, por exemplo, uma drive license, né? Uma carteira de habilitação, quando você vai aplicar para ela. Eles não é um direito, né? Como no Brasil a gente fala, a gente tem um direito de fazer isso, né? Não, não é um direito propriamente. Você tem esse benefício que eles podem te conceder ou não. Sim. Uma coisa que eu admiro muito aqui, sabe, Joyce? Admiro profundamente nos Estados Unidos. Eles têm a estrutura base deles, eles têm as regras, têm as leis, mas se você entra disposto, com objetivo, com propósito de realmente somar, né? Não é à toa que a gente está falando de soma o tempo inteiro, você também tem o contraponto. A grande Sim, questão é que eu vejo que algumas pessoas pensam só de um lado, né? exato. É só do Ela meu só quer lado. os benefícios. Exatamente. E aí, quando eu cheguei aqui, uma das coisas, eu falei até num podcast que eu participei aqui em Nurk, que eu achava um absurdo assim as pessoas falarem que a América é isso, que os Estados Unidos é aquilo, né? Os Estados Unidos, o país como um todo, nos acolheu de alguma forma, nós estamos aqui usufruindo, né? Então a gente precisa também do contraponto, a gente precisa dessa troca. Toda relação na vida, dentro do que eu entendo, dentro do que eu estudo, dentro do que eu pesquiso, é troca. Né? E Exato. se a gente entrar numa troca saudável, vai ser muito bom para os dois lados. E eu acredito que o país queira isso, o país, enquanto estrutura, também queira isso. Pelo que eu entendi da sua última fala, é exatamente isso, essa troca de equilíbrio. Exato. Eu dou, eu recebo, eles dão e recebem, e assim a gente cresce todo mundo junto, né? Exato. É até interessante, né, seguindo nesse tópico mesmo, a lei de imigração, ela não é uma lei contra o imigrante. As pessoas, elas têm, às vezes, Exatamente. essa visão, né, contrária. A lei de imigração, ela serve para proteger o imigrante, né, mas Fantástico. também para proteger o país. Né? Sim, Eu costumo fazer uma analogia assim: eu não quero que uma pessoa abra a porta da minha casa, entre na minha casa e fique dentro da minha casa sem a minha autorização, sem um convite, né? Imagina exatamente. ainda se eu não estou em casa, ela resolve invadir a minha casa e ficar dentro da minha casa. Eu não quero Perfeito. isso, né? Perfeito. É a mesma forma, né? Existem regras, existem leis para proteger, né? Assim como Para, existe no sim, Brasil, em outros países, para que né? essa Mas troca funcione, né? Para que exato, essa troca seja saudável para todo mundo, né? exato. E seja E realmente uma relação de dois lados, de ganha-ganha para todo mundo. Porque não adianta ser de um lado só. De um lado só vai complicar, com certeza. sim, sim. Então, assim, as pessoas que elas buscam, né, fazer as coisas pelo caminho correto, que sempre é, né, o caminho que as leis predispõem, né, que Uhum. está pré-estabelecido,
com certeza elas vão ter sucesso, né, naquilo que elas buscam e sempre buscar informação, né? Às vezes a pessoa ela quer fazer sozinha porque ela entende, né? Mas chega ali alguns itens da aplicação que ela desconhece, toda hora os documentos mudam, sofre atualizações. Então, assim, sabe, se você quer fazer algo, procure alguém, né, que te auxilie. Procure a Joyce, gente. Joyce Dalmer. Agora me fala o seu Instagram para o pessoal acessar, entrar em contato com você, por favor, Joyce. Então, o nosso Instagram é America Eagle Multiservice. A gente tem um escritório que a gente abriu e está em Newark. Nós também temos um escritório, uma sede dele no Rio de Janeiro. Nós prestamos, né, toda uma mentoria sobre vistos. A gente também tem traduções certificadas, temos a possibilidade de notarizar documentos, Ótimo. Serviços consulares, né? Também posso buscar documentos que a pessoa necessita no Brasil. Costumo falar que é um conselho, uma informação, nós vamos conversar daqui a pouco, tá, Joyce? E a sua equipe é fantástica, porque eles participaram o tempo inteiro aqui. Joivan deve ser parente seu, né? Porque é o mesmo sobre meu esposo. Ótimo. Ele tá aqui colocando o Instagram pra gente, @America Eagle. America Eagle Multiservices. Isso? Ótimo. Isso mesmo. A equipe é fantástica, porque eles participaram o tempo inteiro, tá? Eu vi aqui colocando informação, apoiando nos nomes. Isso já é uma boa imagem, uma imagem muito legal que fica, viu? E você pode me aguardar que daqui a pouquinho nós estamos conversando. Eu quero me colocar à disposição se alguém precisa de alguma informação, né? Eu gosto muito de falar, eu gosto de explicar, principalmente, né, orientar as pessoas para buscarem, né, o caminho correto. Sempre a decisão vai ser delas. Às vezes elas pedem assim, o que eu faço? Eu falo, não, eu te dou a informação. Sim. Eu não posso, né, te dar um conselho para você decidir o que fazer, porque toda escolha ela tem consequências. Exatamente. Todas, né? Então, assim, sabendo as informações corretas, aí a pessoa toma a decisão, né, arcando com as coisas, as consequências boas, né? Toda decisão tem ônus e bônus. Então, com certeza. Vale muito a pena você investir nos seus sonhos. Eu quero te agradecer demais, uma super soma, uma mulher que realmente soma. Eu estou muito agradecida, muito orgulhosa de estar fazendo esse movimento aqui com você. Eu posso contar que quando eu fiz o contato você não queria fazer? Mas eu tô com vergonha, eu não vou fazer. Eu falei, não, você vai fazer. E olha que eu nem sabia que era tanta coisa boa assim, hein? Eu mesma tô surpresa. Eu quero te agradecer, porque você venceu aí, né? A timidez, né? A sua timidez e tá aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Você viu que foi tranquilo, né? O pessoal sempre apoiando aqui. Tá cheio de coraçãozinho aqui do marido. Que legal. Só tem Ibope aqui. Daiana Feijó, a Joyce é incrível. Ela ajuda muito. A Januse tá falando. Você tá cheio de funk nesse negócio, viu? Mulheres muito que realmente obrigada. somam e trazem informações. A Cláudia falando. É muito, muito legal a gente ver que, com certeza, esse grupo, o grupo Mulheres que Somam, essa comunidade, ela vai servindo, né? Servindo a sociedade, a gente soma de verdade, a gente dá um pouquinho, todo mundo dá um pouco e olha que maravilha que se torna tudo isso. Eu gosto muito de servir, né? E eu gosto do que eu faço porque eu sei que aquilo que eu faço, né, com diligência,
E assim, eu sou cristã e a Bíblia fala que quando você faz alguma coisa, você tem que fazer aquilo como se fosse para o Senhor, né? Então, Uhum. quando eu estou atendendo um cliente meu, eu busco sempre fazer como se eu estivesse fazendo aquilo para Que, Deus. Né? que As pessoas falam, coisa ah, linda. nossa, isso é clichê. Não, não Não, é. não. É assim, você tratar cada pessoa como ela merece ser tratada. Às vezes são coisas tão básicas e tão simples, né? Como responder a pessoa, como, né, ter o compromisso com a pessoa, mas hoje na correria, nas questões, né, do dia a dia, às vezes a gente não encontra mais um profissional que faz o básico, sabe? Então, Exatamente, eu assim, sei. eu gosto disso, eu prezo muito por isso, né? E Deus tem abençoado muito para que eu possa transbordar na vida das pessoas, também auxiliando elas, né, dentro daquilo que elas precisam. Raquel, eu quero te E vai agradecer. muito Você mais. me incentivou, você me convidou para a live. E teu nome é muito especial, porque eu tenho uma irmã com esse nome, Oh, que delícia. inclusive ela está fazendo aniversário Aí, hoje. pronto, presente. Ela está passando por um momento bem difícil, que ela está num momento assim, se tratando de um câncer, precisando de um milagre, mas a gente sabe, né, que todas as coisas são possíveis. Então, hoje é um dia especial, quero deixar registrado aqui os parabéns para minha irmã. Raquel, muita saúde, muitas bênçãos. Também me coloca à disposição se precisar aí de um caminho terapêutico, me chama que a gente conversa, porque tudo está interligado, nosso emocional, Exato. nosso mental, nosso físico, nosso espiritual. A gente não é uma coisa só, a gente é integral, né? E eu Sim. fico muito feliz de ter esse nome aí e te fazer lembrar dela nesse momento. Feliz aniversário, muitas bênçãos. E milagres são milagres. A gente Sim. sabe que existe porque a gente acredita nessa força maior, nessa força grandiosa que é Deus. E com certeza, todos nós unidos aí acreditando, algo de muito maravilhoso vai acontecer. Vai, Né? vai sim, vai sim. Eu creio muito e essas são as Também. minhas orações múltiplas vezes ao dia. Eu também creio em milagres. Estão falando aqui, eu creio em milagres, eu também creio. Todos os dias é um milagre, a nossa vida é um milagre, né? Estar aqui é um milagre. E nós vamos juntos, somando e crescendo também, fazendo esse milagre ser mais amplo, enfim, né? As coisas estão aí para a gente experienciar, vivenciar. Eu acredito, Joyce, que um processo desse tem um aprendizado, sabe? Sim. E a gente se coloca a serviço do aprendizado, aprende e ele passa e vai embora o problema. Sim. Né? E vai ser dessa forma com a sua irmã também, com certeza. Amém, Esse nome amém. é poderoso, ela já tem um nome de poder aí. Ela já tem. E ela é uma mulher assim. E ótimo. Se precisar de alguma coisa aí nesse sentido, só me falar também, tá bom? Tá ok. Querida, muito obrigada. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Assim, eu tô em Nurque, a gente tá pertinho. Qualquer dia desse nós vamos tomar um café. Vamos tomar café. Na Jackson. Eu tô ali na Jackson. Então pronto. Eu já vou te chamar. Nós vamos marcar e nós vamos tomar um super café. A gente vai registrar, mostrar para as pessoas, para as mulheres que somam. E eu te espero numa nova oportunidade. Vamos sim. Pessoal, sim. Obrigada. Todo mundo fazendo contato aí, hein? Gratidão. Se alguém precisar de informação, é só nos buscar aí que a gente está aí para somar. Obrigada, gratidão. A Cláudia quer o café também. Vem para Nurque. Vamos. Na realidade, vem já para Nurque, Cláudia, tomar café com a gente. Obrigada, gente. A Dione também quer, então vem, Dione. Então, é através da Dione que eu cheguei neste grupo. A gente já se conhece já há alguns anos, né, Dione? Que delícia! Pessoa maravilhosa. Só que presencialmente a gente ainda não, a Dione sim, né? Mas com o grupo Mulheres que Somam ainda não consegui participar. Mas se Deus quiser, vamos fazer um super café. Todo mundo quer tomar o café com a gente, então vamos fazer um super café. Querida, muito, muito grata a esse momento, a esse movimento. Você é uma pessoa encantadora, foi incrível. Em breve a gente vai ter mais, tá? Muito obrigada. Gratidão. Fica com Deus. Super Se cuide, beijo. pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada por estarem
estarem aqui. Aí, a voz também já está indo, tá vendo? Beijo para todo mundo. Beijo, Tchau. tchau, tchau.